cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Tá bom, lembrou, já sabe agora, né? Agora fique em pé para fazer o gesto, tá bom? Eu não consigo direito por causa do microfone, mas você consegue, tá? E o jorra da cruz virou ao céu nos conduz. Aí você inventa o gesto aí na hora, tá bom? Vamos lá? Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade ao céu nos conduz, vida temos em Jesus. Falando em caminho, tem uma outra música, eu não sei se vocês cantam muito essa, porque ela não é novíssima, mas é mais nova que as outras, que é aquela: seu desejo ir para o céu. Lembra dessa música? Vamos cantar? Pode pôr. Se desejas ir para o céu, só há um caminho, só um caminho. Este caminho é Jesus. Leia na Bíblia suas palavras. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu desejo ir para o céu. Já sei o caminho, sei o caminho. Sei que o caminho é Jesus. Creio na Bíblia, eu sei que Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O tema da IBF desse ano de 2020 é Rota Certa. Então, muitas músicas vão falar sobre caminho, né? E essa combina com o caminho, verdade e vida, essa também tem a ver. Bom, agora, tem uma música que eu quero passar com vocês. Essa é antiga. Eu acho que vocês devem saber. As crianças devem crer, as crianças devem crer. O Evangelho receber, o Evangelho receber. E por ele conhecer, quem é Jesus, quem é Jesus. Ó, eu vou fazer aqui e vocês vão responder. Vocês vão ter que responder direitinho. As crianças devem crer, as crianças devem crer, o Evangelho receber, o Evangelho receber, e por ele conhecer, quem é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus. Está meio grave aqui, eu acho que o playback vai ser um pouco mais alto, mas aqui de manhã eu não estou muito... não estou querendo cantar muito alto, tá bom? Vamos tentar agora com playback? Vamos lá?
As crianças devem crer, as crianças devem crer, o Evangelho receber, e por ele conhecer quem é Jesus. As crianças devem crer, seu amor vão conhecer, salvação vão receber, crendo em Jesus. É o amigo vendo crianças que morreu pra nos salvar. Rota certa, segurança para o nosso caminhar. As crianças devem crer, o Evangelho receber e por ele conhecer quem é Jesus. As crianças devem crer, seu amor vão conhecer, salvação vão receber, crendo em Jesus. O seu sangue derramado foi por mim e por você. Cristo Salvador pecado, quem somente nele crê. Amém? Ficou bonito, hein? Coral aqui, né? Muito bom. A última que eu quero cantar agora da parte de crianças, da Clemen também, onde que está aqui? Venha. Fala que a gente tem um novo canto porque a gente nasceu de novo. Depois que você nasceu de novo, você pode cantar diferente, né? Vamos ouvir a música, vamos ver se você conhece. Pode pôr o playback. Desde que eu nasci de novo, como gosto de cantar. Sim, eu gosto de cantar louvores. Eu agora perdoado, com o coração lavado, gosto muito de cantar a Deus. Tenho agora um novo canto que me sai do coração, deste novo coração que eu tenho, e uma nova melodia de louvor e de alegria ao meu grande Salvador Jesus. Quem aqui essa música é nova? Tá vendo? Eu não digo que tem coisa antiga que é nova para um monte de gente, né? Essa daqui é daquele, não é dos livros da PEC, não é do Louvo ao Senhor, é o Meu Coração Canta. Sabe um livrinho vermelhinho assim? O Meu Coração Canta, tá bom? E que é da Clemen, tá bom? Então, interessante, é uma música nova para todo mundo. Vamos cantar de novo? Vamos lá. Desde que eu nasci de novo, como eu gosto de cantar. Sim, eu gosto de cantar louvores. Eu agora perdoado, com o coração lavado, gosto muito de
este novo coração que eu tenho é uma nova melodia de louvor e de alegria ao meu grande Salvador, Jesus. Bem, bom, então, saindo a coleção da IBF, você compra lá que vai o CD junto. Todas essas músicas vão estar lá, tá bom? Vamos subir, agora vamos cantar, né, as nossas músicas. Como eu sempre digo, as músicas que a gente canta aqui, muitas delas você pode usar para os maiores, tá? A gente vai cantar primeiro o Cornerstone, um hino, e depois nós vamos cantar algumas músicas que tem a letra bem pequenininha, bem fáceis, que vocês podem usar também com as crianças até. E essa segunda música, depois do hino que a gente cantar, as outras duas músicas tem lá no site do PP, é isso, não é? Você pode pegar as músicas lá no site, é só procurar Project Psalm. Põe o microfone para ela lá, por favor. Oi? O site é www.psalm, que é em inglês o livro de Salmos, Project International. Okay? Depois vai colocar depois lá, eu ponho ali, eu peço para ele colocar, tá bom? E aí você pode baixar a música de lá, que tem lá as músicas que a gente vai cantar aqui. Mas vamos então, com esse novo coração que você tem, você nasceu de novo já? Amém? Vamos cantar que esse Cristo é nossa rocha firme, né? Que a gente pode confiar nesse Deus maravilhoso, nesse Cristo que morreu para nos salvar e morreu para salvar as crianças também, porque são pecadoras e precisam da sua graça e do seu amor. Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do Redentor. Seu juramento é muito leal, abriga-me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Vamos cantar no início. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
céu clarim soar, que certeza linda, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos. Vamos cantar essa verdade mais uma vez? Assim que o céu clarim soar. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Você pode levantar as suas mãos e cantar: Cristo é. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor, Salvador. Só as nossas vozes cantemos. Cristo Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa rocha em quem podemos confiar, e a nossa fé está firmada no Senhor, e sabemos que a vida que nós temos aqui não se compara à vida que vamos ter na eternidade com o Senhor. Obrigado, Senhor, e nós te adoramos, nós louvamos o teu nome por todas as coisas que o Senhor faz por nós. Coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre.
sempre, mais uma vez, meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu. Quero dizer para vocês nessa manhã que esses dias marcaram a minha vida. Eu fiquei muito inspirada em ver tantas pessoas servindo ao Senhor. Eu estou saindo daqui revigorada, animada, sabendo que tem tanta gente preocupada com as crianças da nossa nação e de outras nações. Esse cântico diz: para adorar eu vivo. E o desejo do meu coração é que todos nós possamos viver esta realidade. Que a nossa vida, o nosso vigor, a nossa juventude, as nossas forças, os nossos recursos financeiros sejam para adorar ao Senhor. Queria dizer para vocês que vocês estão me inspirando nestes dias. Obrigada. Que vocês continuem este ministério tão precioso. Que o Senhor renove cada um de vocês. Vamos cantar para adorar eu vivo. Para adorar eu vivo. Para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. A ti, Jesus. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Você pode colocar as mãos sobre o seu coração nessa manhã e dizer isso? Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Cantamos mais uma vez. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo para adorar. Oh, 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 oh.
vivo pra adorar. Todos os dias. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo pra adorar. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo pra adorar. Cantamos mais uma vez. Para adorar eu vivo, para adorar eu vivo pra adorar. Oh, 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 oh. Para adorar o Deus vivo, né? Para adorar o Deus vivo, louvado seja o nome de Deus, o Deus eterno, santo, criador dos céus e da terra, que se encarnou e que na pessoa de Jesus Cristo veio para nos redimir do pecado. Foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje é o primeiro dia da semana, que bênção! Nós lembramos que o nosso Salvador deixou o túmulo vazio. Pastor, eu chamo ele de pastor, né? O cientista, professor Adalto Lourenço. Vamos estar aqui, vamos continuar de pé orando, pedindo que o Senhor realmente mais uma vez fale ao nosso coração, daquela maneira que só Ele pode e sabe fazer. Nos colocando assim diante do Senhor, lembrando das nossas igrejas também, que nesta manhã estão reunidas, né? Onde 2 ou 3 se reúne no nome do Senhor, Ele está presente. Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, um dia o Senhor nos fez com que abandonássemos os ídolos e nos convertêssemos ao Deus vivo e verdadeiro, a Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, derramando seu sangue, ressuscitou e vive e reina para sempre. Tu sabes que nós estamos aguardando a volta do Senhor. Obrigado porque em tantos locais neste planeta Terra, irmãos como nós se reúnem em torno do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor realmente reavive a tua obra na tua igreja. E que enquanto estamos aqui, pessoas de tantas igrejas, denominações diferentes, nós expressamos de uma certa forma que somos um corpo só, pertencemos ao corpo de Cristo. Abençoa Deus agora, irmão Adalto Lourenço, que na dependência do Senhor, como o Senhor tem usado nesses 2 dias que já passamos, também nesta manhã, possamos ser levados a contemplar a glória desse Deus a quem adoramos, o Deus vivo. É no nome do Senhor Jesus que pedimos estas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Tem sido uma alegria e um prazer estar esses dias todos com os irmãos. E o que foi dito alguns minutos atrás aqui é verdadeiro. Eu também saio muito encorajado. Quando eu penso assim, principalmente no nosso país, o que Deus está fazendo, a oportunidade de uma nova geração de adoradores estar surgindo. São os pequenos adoradores que poderão adorar o Deus verdadeiro, que continuarão a adorar o Deus verdadeiro em espírito e em verdade, e serão para o louvor da glória dele.
Eu fico encantado quando eu olho assim, Salmo 150, fala muito a respeito, quer dizer, os Salmos desde o 148, 149, 150, falam muito a respeito de louvor e adoração, e é interessante que são atributos que são dados também, por exemplo, ao sol, à lua, às estrelas, aos animais. Como que o sol pode ser para louvor da glória de Deus? Porque o sol não fala, o sol não canta, o sol não faz essas coisas. Ele é para o louvor da glória de Deus porque ele faz exatamente aquilo que Deus o criou para fazer. E ele faz bem feito, extremamente bem feito. Você não vê nenhum dia o sol chegar e falar assim, não, hoje eu estou de mau humor, não vou brilhar do jeito que devia, não. Ele faz aquilo que Deus o chamou para fazer. E essa é a beleza que a gente vê na criação. O que mais me encanta na criação e o que mais me entristece na criação também é o seguinte: quando eu olho toda a criação, não existe nada na criação que desobedeça a Deus, a não ser o ser humano. As estrelas fazem o que Deus pediu para que elas fizessem. O vento, a chuva, todas as coisas fazem aquilo que Deus ordena. Quando chega com a gente é um pouquinho diferente, né? Nós que somos, como diz o Salmo 8, o ápice, o topo da criação de Deus, nós somos feitos de uma forma assombrosamente maravilhosa, com capacidades que Ele possui, as quais nos foram dadas para que pudéssemos ser como Ele é, a sua imagem e semelhança, e nós temos dificuldade em fazer simplesmente aquilo que Ele pediu para fazer. Eu comento com as pessoas, eu fico tão envergonhado porque muitas vezes eu fico preocupado se Deus vai fazer a parte dele. Eu deveria ficar preocupado se eu vou fazer a minha parte. A dele é certo que Ele vai fazer, e nós podemos ficar tranquilos e sossegados, mas é uma luta, é uma grande luta. Fica aqui minha gratidão também, mais uma vez, a toda a equipe da APEC, pelo convite feito, a oportunidade de estar aqui. Minha gratidão também ao pessoal aí que cuidou de todos os aspectos de som e vídeo. Deixa eu só fazer um comentário muito legal. Vocês perceberam como o som está agradável? Som alto atrapalha. Leva isso para a sua igreja. Deus não é surdo e as pessoas também não. É tão bom assim a gente poder ouvir um som gostoso, sabe? Eu tenho lugares que eu falo, depois de 10 minutos o pessoal já está cansado. É muito alto, faz muito barulho. Então agradeça a Deus pelo pessoal que trabalha na igreja, mas não esqueça de falar a eles, dizer a eles que Deus não nos criou semi-surdos. Tá? Ele nos criou com bons ouvidos, a gente não precisa tanto barulho assim para ouvir. Inclusive, uma vez estava numa igreja, achei muito interessante, o vizinho estava tão incomodado que ele pichou do lado no muro dele, está escrito assim, Deus não é surdo. Acho que a igreja tocava um pouquinho alto. Algumas pessoas estiveram perguntando algumas coisinhas, deixa eu colocar logo no início aqui, só para você, se você fizer a gentileza de colocar lá na telinha, para me encontrar. Esse daí não sou eu. Agora sou eu. Se você quiser procurar lá no Facebook, aproveite e tira a foto. Estou no Facebook, no Instagram, também no Twitter. O meu currículo lá na plataforma Lattes. O e-mail para contato. Pessoas têm perguntado se eu dou palestra em igreja. Sim, eu dou. Tenho 11 seminários diferentes, tratando de temas que vão desde como tudo começou até Gênesis 1 e 2, dilúvio, como defender a nossa fé dentro do contexto da ciência do século 21, a parte de educação, mitos sobre o criacionismo, tem uma lista deles aí, um montão deles. Então, precisar entrar em contato, só entrar por aí. Eu venho ao Brasil 2 vezes por ano, fico uma média de 30, 35 dias cada vez que eu venho, e daí a gente pode ver se possibilidade de colocar alguma coisa aí, se você quiser. A gente pode falar lá na tua igreja, na universidade. Eu só não me proponho a fazer doideira, tá? Tem gente que me pede para fazer aquilo que eles não querem fazer. A gente vai fazer juntos, porque se eu apanhar, você apanha juntos também. Então essa é a dinâmica. Tem gente que fala assim, cara, tem umas coisas assim meio complicadas. Você não vai falar lá, mas né, vamos resolver do jeito certo. É mais ou menos igual ao e-mail. De vez em quando eu recebo, a garotadinha passa um e-mail falando assim, professor, eu entrei lá num site de discussão de ateus, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, para quê? Não, os caras estão me fritando. Eu falei, problema seu, vai ser frito sozinho, eu estou fora. Entende?
Não entre naquilo que Deus não te chamou. Fica na tua área de trabalho. Entende? Depois não pede socorro. Pois bem, vamos trabalhar um pouquinho, tem muita coisa para a gente fazer. O ano passado, quando eu estive aqui com vocês, eu tratei, os que estiveram aqui ano passado, eu tratei sobre esse tema. Crianças sábias sabem como tudo começou. A importância das crianças saberem das suas origens, da nossa origem. E eu coloquei que existe um desafio muito grande nisso, nessa parte das crianças serem sábias. E o desafio é justamente esse, que uma mente curiosa jamais ficará entediada. Rapaz, a nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de dar aula de escola dominical, deveria fazer com que nossas crianças não vissem a hora de chegar o domingo. Eles estariam implorando para o pai e para a mãe para ir para a igreja. Sabe, pai, amanhã é domingo, a gente vai para a igreja. Ó, não quero chegar atrasado, viu, pai? Sabe, a gente deveria produzir esse tipo de coisa. Ou seja, produz uma mente curiosa. A mente deles já é curiosa, não tira essa curiosidade. Aguce um pouquinho mais essa curiosidade. Se você se lembra, eu disse que para a gente colocar em prática esse princípio, Pedro nos fala de uma forma muito bonita, 1 Pedro 3, verso 15, diz assim: antes santificai a Cristo em vossos corações, como Senhor, estando sempre preparados, olha a palavra, preparados. Não adianta chegar lá de última hora e falar, Senhor Deus, você pode até orar, mas Deus fala, vai estudar, prepare-se. Nós precisamos estar preparados, tá? Para responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Eu fico impressionado a quantidade de professores de escola dominical que vão preparar a lição de escola dominical no sábado à noite. Vai para o inferno desse jeito, não pode fazer isso. Porque isso aí não ensina as crianças a ficarem motivadas. Não dá para preparar a aula de última hora. Não funciona assim. E nós temos que ter um temor, porque o Senhor disse o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos estar conscientes disso. Eu tive um professor que dizia o seguinte: se você for falar 2 horas, 8 horas é suficiente para você preparar. Se você for falar 1 hora, 16 horas seriam suficientes para você preparar. Se você for falar meia hora, 32 horas de preparo ainda não seriam suficientes. Quanto menos tempo você tem, mais tempo você necessita para preparar. Porque você tem que condensar as suas ideias. Você vai falar a essência daquilo que é importante, daquilo que é necessário. Então, o desafio é um desafio grande. Podemos compartilhar, falar para as nossas crianças, ensiná-las as verdades incríveis da palavra do nosso Deus. Eu citei um exemplo, eu dei um exemplo muito bonito do C.S. Lewis. Ele tinha uma maneira espetacular de colocar as coisas, né? C.S. Lewis dizia o seguinte: eu acredito no cristianismo como acredito no brilho do sol, não simplesmente porque eu veja, mas porque através dele posso ver todas as coisas. Eu fico impressionado como pessoas procuram usar um monte de coisa para falar a respeito da Bíblia. Não, use a Bíblia para falar a respeito de um monte de coisas. Faça o contrário. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos falar a respeito de tudo aquilo que Deus pensa. E por favor entendam, a minha preocupação sempre quando dou palestras e tudo mais são 2. A primeira é uma oração bem simples. Eu peço a Deus para que Ele me ajude a não atrapalhá-lo. Deus não precisa da minha ajuda, Ele nunca precisou. Mas eu tenho um potencial, e você também. Nós temos um potencial muito grande de atrapalhar o Senhor Deus. A outra é algo especial, muito específico. O que o Senhor Deus gostaria que essas pessoas soubessem. Porque eu não estou ali para compartilhar aquilo que eu acho que eu gostaria que eles soubessem. Nós estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. E exatamente o mesmo acontece quando nós tratamos da nossa escola dominical, quando você está ensinando crianças, seja lá qual atividade de ensino que você estiver. Nessa vez, na primeira palestra, eu tratei a respeito de comprometidos com a verdade. Voltar novamente à origem, falarmos como tudo começou. Podemos contar a respeito da Bíblia, da história que a Bíblia possui. O desafio que eu procurei mostrar era justamente a questão da Bíblia, da narrativa histórica da Bíblia. Meus irmãos, leiam a Bíblia do jeito que ela foi escrita. Se não deu certo, daí você tenta outra coisa, tá?
As pessoas chegam para mim e falam, mas os dias de Gênesis são literais? Rapaz, por que Deus colocou dia? A gente faz uma confusão, leia do jeito que foi escrito. Se não entendeu, daí busca ajuda. Mas Deus escreveu a Bíblia para pessoas como eu e você. Ele escreveu a Bíblia para que pessoas entendessem. Eu chego assim, eu fico impressionado porque muita gente fala assim, a Bíblia é muito difícil de ser escrita, de ser lida. Eu falei, de ser lida não, às vezes tem uns pedaços lá que são difíceis da gente compreender. Para falar a verdade, tem vários. Mas as pessoas começam, sabe por onde? Que ela é Apocalipse. Misericórdia. Começa por um mais simples. Entende? Leia aquilo que já está claro. Por exemplo, muitas pessoas falam, qual a vontade de Deus para a minha vida? Eu falo, é simples, começa com aquilo que Deus já deixou claro. Por exemplo, a Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de, e ele fala, esta é a vontade de Deus, que orais sem cessar. Tem um monte de texto na Bíblia que diz claramente qual a vontade de Deus. Começa por ali. Depois a gente vai pegando os outros, são um pouquinho mais complicados. E é tão interessante, porque essa é a dinâmica que Deus quer. No caso, nosso comprometimento com a verdade, vamos ler a Bíblia como um livro histórico. Eu lancei um desafio lá nos Estados Unidos para um grupo que aí nós estudamos a Bíblia, estou lançando para você também, 2020. Vamos ler a Bíblia cronologicamente. Em um ano. Leia a Bíblia cronologicamente. Você vai começar lendo Gênesis, lá no meio de Gênesis, você chega ali no capítulo 12, vai aparecer o livro de Jó. Você vai ler o livro de Jó. Daí você continua lendo Gênesis 12, 13, 14, vai em frente. Daí quando você vai lendo os livros lá de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai colocar o livro de Jonas lá no meio. Você vai colocar o livro, é muito bonito, você vai ler a história. É fascinante. Quando chega no Novo Testamento, você percebe que a ordem das cartas que Paulo escreveu, algumas estão fora de ordem cronológica. É muito bonito a gente ler, daí você começa a entender a dinâmica. Ou seja, a Bíblia é um livro histórico e nós precisamos lê-la como história. A parte prática que eu dei para vocês nesse desafio de estarmos totalmente comprometidos com a verdade, o desafio foi esse, a parte prática bem simples, é aquilo que nós vimos em Gênesis, é ter um padrão de qualidade. Eu citei para vocês, cada um dos dias, Deus diz o que Ele faz, diz para que serve, e viu, faz uma avaliação, e viu Deus que era bom, isso é um padrão de qualidade ISO. Nosso desafio na área de proclamarmos a verdade, de falarmos a verdade, é ter um padrão de qualidade. Ontem eu falei um pouco para vocês a respeito desse nosso compromisso com a propagação da verdade, de falar a verdade, de levar essa verdade à frente. Eu coloquei para vocês a ideia, o desafio prático, é que uma mente esclarecida, ela jamais ficará confusa. Eu fico impressionado, eu tenho passado em alguns seminários aqui no Brasil, eu falo o seguinte, tem seminário aqui que logo no primeiro ano, o pessoal insiste em ficar ensinando todas as heresias que tem no mundo. Rapaz, ensina a Bíblia. Dá a Bíblia para esse povo. Deixa eles aprenderem tudo que tem de verdade. Depois que eles aprenderem a verdade e conhecerem bem a verdade, sabe o que você faz? Mostra as heresias. Eu acho interessante, lá nos Estados Unidos, o pessoal da CIA, que trabalha com dinheiro falsificado, eles são proibidos por 2 anos de tocar em qualquer papel moeda, não pode ter dinheiro em mãos, não pode, porque eles estão estudando, sabe o que? Só o verdadeiro, eles andam com a nota verdadeira, eles vão lá para o escritório, eles pegam a nota de $1, de $2, de $5, de $10, de $20, de $100, eles estudam, rapaz, eles veem os detalhes, o olho deles fica clínico, eles pegam uma nota aqui e falam, é falsa, você olha e fala, mas como? Está faltando um pontinho, que pontinho? Aqui em cima tem um pontinho. Ou então pega e fala, a cor é diferente. Mas como que a cor é diferente? Coloca as duas juntas, fala, a cor é igual. Fala, não é que você não está habituado. Não são diferentes. Elas são diferentes. Percebe? A gente trabalha com o verdadeiro. Gaste tempo dando o verdadeiro para as suas crianças. O tempo é tão curtinho. A gente tem às vezes 1 hora por semana, 1h30. A gente gasta 45 minutos falando abobrinha. Ensina a Bíblia. Estou dizendo que não é o geral, tá?
mas ensina a Bíblia. Como que a gente coloca isso em prática? Eu coloquei para vocês, no fundo, quando nós saímos para falar a verdade, propagar a verdade, nós somos aquele grupo de peixinhos que está indo na direção contrária de todo mundo. E a verdade? Às vezes a gente se sente meio pressionado. Nós não nos sentimos meio pressionados, é real a pressão. Nós vamos na direção contrária. Eu recebo toda semana pelo menos uns 2 ou 3 e-mails de gente falando assim: eu não acredito que você seja físico. Porque físico que é físico não acredita em Deus. Interessante, né? Eu imagino que físico que não é físico não acredita em Deus. Porque com toda a física que a gente conhece, rapaz, ela aponta para Deus o tempo todo. Ou a pessoa é assim, deliberadamente ignorante, quer ser ignorante, ou não sei o que acontece, não é possível. Então o desafio é bem grande para a gente. Agora, para terminar, eu gostaria de colocar, portanto, nós deveríamos estar comprometidos com esse estabelecimento dos valores da verdade. Quais são os valores da verdade? Quais são as coisas que realmente são importantes? Existem muitas, não dá tempo de tratar todas elas. Eu vou pegar apenas uma. É o que eu gostaria de tratar agora com vocês pela manhã, para falarmos um pouquinho a respeito disso. Deixa eu dar uma pequena introdução. Em que ano os judeus estão? Qual o número? Muito bem, 5779, está aí. É o ano 5779. Em outras palavras, desde o início do mundo até aqui, para os judeus, esse seria o ano 5779. Para aqueles que acreditam que o mundo vai acabar no ano 6000, deu para perceber que falta pouco, né? Deixe-me assustá-los. Eles estão errados. Os judeus, quando fizeram esses primeiros cálculos, há cerca de mais ou menos 1000 anos atrás, eles consideraram que a data do nascimento de Abraão tinha sido no ano de 1948, depois da criação do mundo. É que eles fizeram um pequeno cálculo, eles erraram em 2 coisinhas ali, com respeito aos descendentes de Noé e a data relacionada com o nascimento de Abraão. E dá para fazer um pouquinho melhor esses cálculos. Eu citei um outro cálculo que eles erraram também, que são aqueles 93 anos que estão faltando, que estão relacionados com a construção do templo, que estão relacionados lá com o livro de Juízes. E tem mais um outro cálculo que está errado também, que quando Gregório fez o calendário gregoriano, ele errou na data que Jesus nasceu. Ou seja, tecnicamente Jesus nasceu 5 anos antes dele ter nascido. Então, ou seja, no ano 5 a.C. Então, se nós colocarmos todos esses fatores aí, você colocar esses 60 anos que estão faltando, ou estão errados no nascimento de Abraão, os 93 anos lá do período de Juízes, mais os 5 anos de erro no nascimento de Cristo, o ano correto deveria ser 5.937, portanto, estamos a 63 anos antes dos anos 6.000. Então, se você acha que o mundo vai acabar no ano 6.000, corra, porque tem pouco tempo pela frente. Tá? Só 63 anos chegando aí. Ou seja, quando nós trabalhamos todas essas questões, o ponto que eu gostaria de dizer para vocês, que é um valor fantástico que Deus nos dá, é o tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eles são maus. Hoje nós estamos vendo uma quantidade de crianças se suicidando que nunca houve na história. É um absurdo isso. Crianças de 9, 10 anos tirando a vida. Por quê? O que está acontecendo? A quantidade de adolescentes se suicidando é um absurdo. Nós vivemos uma época em que existe tanta coisa, essa criançada nunca teve tanto quanto agora. E eles estão se suicidando. Não é o quanto eles têm, é o que está faltando. O mais importante eles não têm. Uma das propagandas mais interessantes que eu vi lá nos Estados Unidos agora de Natal, foi uma assim, né, tem um monte de caixa, a criança vai ganhando, aquele monte de brinquedo, vai ter caixa e caixa. E sabe o que ela faz? Ela entra dentro de uma caixa para brincar. Deixa todos os brinquedos lá e fica brincando dentro da caixa. Ela e a imaginação dela. Ou seja, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos reavaliar todas essas coisas. É um mundo confuso. Por exemplo, minha filha lá nos Estados Unidos, na escola em que ela leciona, os alunos não podem ser chamados de ele ou ela. Imagina só, são ETs. Você tem que chamar de it. Para não ser it, que é coisa, eles colocaram zit. Então, Z-I-T. Ou seja, você é um zit. Ou o zit aí de trás. Ou o zit e aquele outro zit ali. Ó.
Espera aí, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. É ele e ela, não existe outra coisa além disso. Aqui no Brasil você pode ser 58 coisas além de homem e mulher. Já pensou que maravilha? Você pode ser até petista. Olha que coisa fabulosa. Totalmente estranho, que não existe. Pessoal, essa é a confusão que esse mundo vive. É por isso que nós temos que ser pessoas apaixonadas pela verdade. Gente que vai brigar e falar assim, olha, o tempo é curto. Nós temos um desafio muito grande em cima disso. Deixa eu colocar para vocês de uma forma muito simples. O nosso trabalho com crianças, com nossos jovens e até mesmo uns com os outros. Nós precisamos aprender a ter uma mente determinada. Porque se nós tivermos uma mente determinada, essa mente determinada irá superar os desafios. É possível, nós vamos superar os desafios. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem diferentes daquilo que elas têm sido. Deixe-me usar um exemplo do porquê tempo é algo importante para atingirmos esse objetivo. Ensinar nossos filhos, nossas filhas, nossos jovens, nossas crianças a terem uma mente determinada. Eles já têm. Eu creio que quem é pai sabe disso, né? Bem determinado, principalmente a fazer aquilo que a gente não quer. Então dá um trabalho mudar essa determinação. Por isso eu não estou falando só apenas de um determinado geral, mas de uma mente determinada a fazer o que Deus quer. Apontá-los para a pessoa de Deus. Então esse é o nosso alvo. E para isso eu queria usar um argumento que vem da cosmologia, para nós termos uma noção do fator tempo. Deixa eu colocar da seguinte forma, e daí eu entro no argumento. Na cultura judaica, um menino ou uma menina com 12 anos, ele é considerado adulto. E se ele cometer algum crime, ou se ela cometer algum crime, eles são julgados como adultos. Não sei se você já percebeu, a Bíblia não fala de adolescente. Por quê? Simples, porque não existe. Se existisse, a Bíblia falaria de adolescente. A Bíblia dá um padrão, nos dá um padrão muito específico. Quer ver que interessante? O nosso alvo não é ser como Cristo. Nosso alvo não é que os nossos filhos e filhas sejam como Cristo. Jesus com 12 anos, ele estava onde? Fazendo o quê? Ele não estava jogando bolinha de gude, empinando pipa. Ele estava no templo discutindo com homens sábios, homens adultos, pelo menos é o que se espera. Percebe? Nós olhamos para as nossas crianças, nós achamos que, não, com 18 anos, não são 18, são 12 anos. Com 12 anos, nossos meninos e nossas meninas têm que ser adultos. Você fala, mas você está dizendo o que com isso? Estou dizendo que com 12 anos eles têm que ser como Jesus era. Nós não temos tempo a perder. Eu vejo assim hoje uma geração, desculpe, mas talvez vocês vão ficar ofendidos, mas tem alguns homens por aí de 30 e poucos anos jogando videogame e não cuida da esposa. Mas ele é bom no videogame. Pessoal, que doideira. Não estou dizendo que lá em casa a gente tem videogame, eu tenho 60 anos e eu jogo também. Mas, sabe, tem uma ordem de prioridades nisso daí. Então nós estamos vivendo uma época confusa. Por quê? Porque nós deveríamos estar preparando essas nossas crianças para quando eles tivessem 12 anos, eles pudessem raciocinar como adultos, pensar como adultos e até mesmo tomar decisões como adultos. Mas a gente fala assim, não, mas você não leu o Estatuto da Criança, que veio do inferno. Foi produzido no inferno e chegou aqui na superfície do planeta Terra. É um absurdo aquele estatuto. Por favor, entendam bem, nós temos que proteger as nossas crianças, sem dúvida. Nós temos que guardá-las, sem dúvida. Nós temos que ser um padrão, uma referência para elas, sem dúvida. Mas não diga que elas têm a capacidade de ser aquilo que Deus não as criou para ser. Eu vejo assim, adolescentes, o pessoal chega para mim, eu estou usando o termo adolescente, vou colocar a nomenclatura técnica da Bíblia. Jovens adultos. Tá? Não chama teu filho de adolescente, chama o meu jovem adulto, vem aqui.
Deixa eu conversar contigo. Pai, eu não sou adulto, isso é o que você pensa. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que esse pessoal vive um contexto como mais ou menos esse. Nós dizemos que eles são crianças, não têm responsabilidade, e daí nós ficamos impressionados porque eles são revoltados. Eu ficaria revoltado se alguém me chamasse de moleque, porque eu não sou. E você pega um jovem adulto que tem capacidade de raciocinar, fazer escolhas, até mesmo gerar filhos, e nós os chamamos de crianças, de irresponsáveis. Eles não são. Eu tenho um amigo que escreveu algo muito interessante lá na geladeira dele, né, esses quadrinhos aí, porque tem quatro filhos adolescentes. Eles estavam naquela fase assim, fase da adolescência. Estavam naquela fase assim, não, nós temos nossos direitos, aqueles negócios todos que a gente vai aprender na escola. Então o pai colocou lá na geladeira e falou assim, realmente, vocês têm todo o direito de trabalhar, de pagar as contas, de ajudar com a casa, vocês têm todos esses direitos de fazer essas coisas. De repente o pessoal ficou todo murchinho. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo uma época fascinante, mas uma época que nós precisamos ensinar as nossas crianças a ter uma mente determinada a servir o nosso Deus. Eles precisam aprender Bíblia, precisam saber o que Deus fez no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Precisa saber. Eles precisam saber de cor os 10 mandamentos. O que Deus espera da vida deles. É necessário. Não vou deixá-lo assim assustado não, mas chegando em casa, pede para o teu filho, para a tua filha, recitar os 10 mandamentos. Eu sei que isso é mais difícil, então pede só para ele contar o que Deus criou em cada um dos 6 dias da criação. É mais simples isso daí, isso é o básico, né? Pelo menos a gente deveria saber. Percebe? Há uma necessidade de nós alterarmos um pouquinho esse quadro. Por que o tempo é importante? Deixa eu colocar para você, para termos uma noção. Deixa eu falar um pouquinho a respeito das ciências, porque tem muita coisa legal. Quando nós olhamos assim o universo, nós vemos algumas coisas espetaculares. Por exemplo, vocês estão vendo aqui um pedacinho do céu, tem 3 estrelinhas aqui no meio, passar o mouse ali. Essas 3 estrelinhas são as chamadas 3 Marias. Tá? Na verdade é a Unitac, a Unilan e Mintac, são os nomes técnicos delas. Então estão as 3 ali. Aqui você tem uma visão de como seria essa vista do céu olhando daqui de baixo, normal. Agora, deixa eu mostrar para você a mesma foto tirada pelo telescópio de Hubble. Porque, está vendo? Dá até para a gente contar as estrelinhas, não dá? Não é uma coisa assim tão difícil contar as estrelinhas que estão ali. Olha a foto agora, tirada do telescópio Hubble. Agora nós tiramos a atmosfera. Então, a luz de todas as estrelinhas consegue passar pela atmosfera. Isso é um pouquinho do que está ali fora. Ou seja, é um universo assim fascinante que nós olhamos, por exemplo, aquela estrela lá em cima, a mais vermelhinha, Betelgeuse, ela é uma estrela gigantesca, é uma chamada gigante vermelha. Se nós a colocássemos onde está o Sol, o planeta Júpiter, que está a quase 1 bilhão de quilômetros do Sol, ficaria dentro dela. De tão grande que ela é. Ali embaixo tem uma azul bem clarinha, bem a canto esquerdo embaixo, é a chamada Rigel. Essa estrela brilha 51 mil vezes mais do que o nosso Sol. Então nós temos um negócio impressionante aí. Quando nós olhamos assim alguns detalhes, ali tem uma manchinha vermelha, vocês estão vendo que manchinha vermelha é aquela? São algumas nebulosas. Tá? Essas nebulosas criam um problema muito sério para o pessoal da teoria do Big Bang, porque nebulosas são massas de gases soltos no universo que ainda estão quentes. Isso é um problema sério porque a temperatura lá fora é de 270 graus abaixo de zero. E se o universo tem bilhões de anos, já era para ter esfriado. Quer dizer, 13,5 bilhões de anos. Já era para ter esfriado. E o negócio está quente ainda. Sabe aquela panelinha que você colocou lá no fogão, esquentou, a água estava em ebulição, daí você pega a panela e coloca em cima da pia? Se você deixar várias horas em cima da pia, você pode pegar a panela e não estará mais quente. Mas se a panela estiver em cima da pia, se encostar a mão e estiver quente, é porque faz pouco tempo que você tirou do fogo. Faz pouco tempo que saiu do fogo também.
Essa quantidade imensa de gases superaquecidos mostra isso. Para ter uma noção, aquele pedacinho ali, estou mostrando para vocês a M73, dá uma olhadinha a beleza que é. Pegar aquela partezinha ali de dentro, para ficar mais fácil entender o que eu estou falando de gases superaquecidos. Deixa eu ampliar um pouquinho, assim dá para ter uma ideia do que a gente está falando. Ou seja, o universo tem uma quantidade imensa de gases superaquecidos por aí. E muitas pessoas me perguntam, o que Deus criou no primeiro dia? Vocês estão vendo. Ah, mas luz sem estrela? Luz sem estrela. Gases superaquecidos, a gente encontra um monte disso daí. Isso mostra de uma forma bem simples e bem clara que o universo é jovem. Então nós temos uma parte da história quando nós estudamos essas coisas aí fascinantes. Tem uma outra parte da história que a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo. Deixa eu colocar desse lado. Isso aqui é uma noite bem clara ali na cidade de São Paulo. Você vê umas 4 estrelinhas mais ou menos aí, olha lá ainda, se der para ver. Se a gente apagar a luz e tudo mais, talvez dê para ver um pouquinho mais de estrelinha. Eu não estou vendo nenhuma ali, para falar essa verdade, tão difícil que está. E assim, é difícil ver, agora dá para a gente ver um pouquinho mais aí, ó, tá vendo? Agora olha que coisa interessante. Isso aqui normalmente é o que as pessoas veem daqui de baixo. Então a gente fala assim, Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. O pessoal ali de São Paulo acho que também é capaz de fazer isso. Porque eles contam assim, vêem uns negócios desse jeito, falam, é fácil fazer isso aí. Agora, dá uma olhadinha que a gente está falando de estrelas. Tá? Isso é um bloquinho pequeno, um pequeno aglomerado. Isso é pequeno. E existem vários desses pequenos aglomerados que têm algumas centenas de milhões de estrelas. E a gente tem um monte deles por aí. O que nós chamamos de galáxias anãs. São pequenininhas. Então a gente acha um monte delas por aí. Mas o que mais interessa realmente a parte científica, o que nós mais temos estudado, são as galáxias. Por exemplo, você olha essa galáxia, aquele negócio ali embaixo, tem uma média mais ou menos de 200 bilhões de estrelas, algumas dezenas de trilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. E o universo está cheio delas. Existem mais de 10 trilhões de galáxias, existem mais de 100 trilhões de galáxias anãs. Não é mesmo? Eu também sinto do mesmo jeito. Sabe, é espetacular, sabe por quê? O número, e pode perguntar para as crianças, ontem à noite estava lá falando para elas, o número de estrelas nos céus é 10 vezes maior do que o número de todos os grãos de areia desse planeta. 10 vezes mais, é o número 7 com 23 zeros depois. É um monte de areia. Concordo. É esse Deus que nós servimos. E é importante que as nossas crianças entendam, tenham uma noção de quem é esse Deus. Porque eles olham para o céu e falam assim, Deus conta as estrelas, chama pelo nome. Eles contam, 1, 2, 3, 4, 5. Que legal, então eu sou como Deus. Não, mostra isso daqui para eles. Ontem à noite a garotadinha lá perdeu assim, um pouquinho a vontade de ficar contando estrelinha. Eu até dei uma liçãozinha, uma tarefinha de casa para eles. Pega um pouquinho de areia, leva para casa, coloca lá na mesa e conta os grãozinhos de areia. Depois dá nome para cada um. Agora vem a parte que é legal. Eu falei, mistura todos eles e daí você me diz quem é quem, ou qual é qual. Percebe o que significa que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome? Ele sabe a diferença de uma estrela para outra. Ele identifica. Essa estrela tem esse nome, aquela tem aquele nome, porque a quantidade de elementos químicos que essa estrela tem é diferente da quantidade de elementos químicos que aquela outra estrela tem. Esse é o Deus que nós cremos. E isso precisa ser repassado para as nossas crianças, para que eles entendam a grandeza do nosso Deus. Ontem eu contei para eles o tamanho do universo. O universo tem 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para você saber o tamanho desse universo, você tem que pegar 93 bilhões, multiplicar por 9,5 trilhões, para ter uma ideia, em quilômetros. E a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos. Esse é o Deus que nós cremos, essa grandeza dele. É por isso que eu tenho dificuldade com algumas músicas que o pessoal chega para Deus e chama de você. Sabe, eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, para não dizer bastante. Muitas vezes eu estou em igreja e o pessoal fala, o irmão não canta? Eu falo, eu canto, mas não canto heresia. Eu só canto aquilo que é bíblico.
Ou seja, se é um grande Deus, eu de vez em quando faço umas coisas estranhas também. Você percebeu que quando a gente canta a respeito de nós mesmos, que a gente gosta de louvar a Deus falando da gente, né? Eu te amo, eu te sirvo, isso não é louvor. Isso é falar bem da gente. É a gente chegar para Deus e falar, olha Deus, olha como eu sou bom, tá vendo? Olha, eu te amo, eu te sirvo. Não estou dizendo que essas letras estão erradas, não é isso. Mas coloca na hora certa. Fala, Senhor, olha, depois de ouvir tudo que nós ouvimos, deixa eu contar para o Senhor o que nós queremos fazer. Olha, eu te amo, eu te sirvo. Percebe agora? A música está na hora certa. Agora, tem lugares que o pessoal chega e fala assim, vamos ter um tempo de louvor, e a gente só canta sobre a gente mesmo. Daí depois, finalmente, a gente vai cantar sobre Deus. Não sei se você já percebeu, mas quando nós cantamos de nós mesmos, nós ficamos em pé. E daí quando a gente vai cantar de Deus, o pessoal fala assim, pô, agora pode se sentar. Tem que ser o contrário. Quando a gente canta sobre a gente fica sentado. Quando canta de Deus em respeito a Ele, nós ficamos em pé. É o contrário. Deu para perceber que a gente está meio confuso, né? Porque a gente não conhece muito mais a Deus. Tá umas ideias meio estranhas aí pelo meio. Mas de qualquer forma, falando do universo, dessa parte toda da criação, aí é que a coisa entra dentro de um contexto que eu gostaria de desafiá-los. Então nós vimos um pouquinho, gases superaquecidos mostram que o universo não pode ser tão antigo assim. Mas quando nós olhamos essas estruturas todas, aí tem algo muito interessante que está atrelado com aquilo que nós chamamos de escatologia. Deixa eu começar dizendo de uma forma bem simples. Muita gente chega e pergunta para mim, qual a sua posição escatológica? Minha posição escatológica é simples. Minha passagem já foi comprada, já foi paga, o destino é certo, não sei que hora sai o voo. Mas a hora que sair eu estou nele. Percebe? Nessa parte da escatologia tem um ponto que eu queria tratar, e eu não vou entrar nos detalhes, eu só quero dizer o seguinte, a Bíblia afirma que a história do universo, a história do planeta Terra, a história da humanidade terá um fim. Não vai para sempre. Não será para sempre. Terá um fim. É importante nós entendermos isso. Existem várias discussões a respeito de quando isso vai acontecer. Eu acabei de falar para vocês aí que tem mais 63 anos pela frente para chegar no ano 6000. Sei que tem gente que já está fazendo planos agora. A Bíblia não diz que vai terminar no ano 6000. A Bíblia nos diz que o dia e a hora ninguém sabe. Mas a Bíblia nos diz como nós devemos viver e estarmos preparados para esse dia e para essa hora. Então tem um texto muito interessante lá em 2 Pedro que diz assim, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Rapaz, essa é uma física que eu entendo. Entende? É muito legal quando você começa a estudar o livro de Apocalipse, por exemplo, diz que o sol vai ficar vermelho como sangue, e a lua vai ficar vermelha como sangue, e literalmente o sol vai produzir um calor muito grande que vai literalmente queimar os homens, e eles vão amaldiçoar o nome do Senhor Deus por causa disso. A gente sabe como funciona o sistema de uma supernova, a gente sabe até que tipo de supernova é isso que está acontecendo ali, dá para ter uma boa noção do que vai ser esse futuro. Sabe por quê? Porque a gente tem visto isso no universo agora. Esse tipo de coisa está acontecendo no universo. Não aconteceu com o nosso Sol, mas tem acontecido com outras estrelas. Então nós estudamos e dá para ter uma ideia assim, muito clara de como vai ser o negócio. Só que para a gente entrar um pouquinho mais nisso, deixa eu colocar a ideia por trás do porquê disso. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão. Haverá um tempo em que haverá um limite, é o fim da história, não vai continuar mais. Ali vão ser novos céus e nova terra, tem duas opções, um povo que vai viver com Deus para sempre, um povo que vai viver longe de Deus para sempre, e eu fico impressionado em ver como Deus é justo nisso. Eu fico encantado, porque aqueles que nessa vida quiseram andar com Deus, Deus dará uma eternidade toda para eles continuarem andando com Ele. E aqueles que nessa vida quiseram andar sem Deus, Deus dará uma eternidade toda para eles andarem sem Deus. Deus é totalmente justo. Não é verdade? E é isso que eu falo para os meus amigos de laboratório, o pessoal com quem eu trabalho, eu falo, cara, nessa vida você não está nem aí com Deus. Por que você acha que depois Deus vai mudar de ideia com respeito àquilo que você gostaria? Você quer viver essa vida sem Ele? Ele vai te dar uma eternidade toda. Mas lembra que tem algumas consequências também com isso, certo? Então, essa ideia toda do universo acabar, muitas vezes parece uma coisa meio estranha para a gente. Mas não é verdade. Lembra que eu estive falando para vocês ontem um pouquinho a respeito das leis da termodinâmica e tudo mais? Isso aí mostra que o universo está morrendo.
Você pega a primeira lei da termodinâmica, eu falei para vocês que a energia que existe no universo é uma energia constante, ou seja, ela foi criada logo no início, essa energia ela é transformada de um tipo para outro, através de vários processos, inclusive citei um pouquinho da segunda lei da termodinâmica, que diz que com o passar do tempo aí as coisas vão ficando meio desorganizadas, etc. e coisa e tal. Citei para vocês a respeito que vários cientistas têm dito a respeito disso, que essa lei, principalmente a lei da entropia, segunda lei da termodinâmica, mostra que o universo e a vida teriam sido criados lá no início. Citei para vocês que os cientistas, vários deles, dizem que se qualquer teoria que for contra essa ideia da segunda lei da termodinâmica, ou seja, coisas teriam começado desorganizadas e com o passar do tempo elas teriam se organizado. Esse tipo de coisa não funciona. Tá? Citei inclusive para vocês os modelos. Espontaneamente, tudo vai do organizado para o desorganizado. A teoria do Big Bang diz o contrário. E espontaneamente, o universo teria começado desorganizado e com o passar do tempo ele teria se organizado. E o modelo criacionista, tanto do criacionismo científico quanto da Bíblia, mostra que o universo está indo do organizado para o desorganizado. Mas tem uma coisa muito fascinante a respeito disso, que tem me impressionado. Saiu um artigo há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, tá? Isso aí, ali por volta de 2010, dizendo o seguinte: agora é oficial, o universo está morrendo. Rapaz, a gente sabe disso há maior tempo, ele já nasceu morrendo. É como eu e você, nós nascemos morrendo, não é? É essa a direção que a gente vai. E é fascinante porque nós temos visto esse universo morrendo. Nós temos. Uma das maneiras que nós vemos é através de explosão de estrelas. De vez em quando, uma estrela explode. Está vendo? Essa aí tem uma delas. É fascinante porque ali é uma estrelinha que explodiu. Aquele negócio vermelho que vocês estão vendo ali é o que sobrou dela. E a gente encontra essas estrelinhas morrendo aí. Nossa, rapaz, para tudo quanto é lugar. Tem um montão delas. Aqui tem outra. Uma outra estrelinha que morreu também. Dá para ver assim um tipo de uma nuvem vermelhinha em volta. É o que sobrou da estrelinha. Imagina se a gente morasse ali. Eu disse certo. Se a gente morasse, nós não estaríamos mais lá. Ou seja, qualquer coisa ali em volta teria ido embora. Olha a quantidade, quando a gente olha isso aí, desses estrelinhas que explodiram. E são só algumas delas. Para você ter uma ideia, a quantidade de estrelas que explodem é tão alta, mas tão alta, e a quantidade de estrelas que existem no universo é tão grande, que a média que os cientistas têm proposto de morte de estrelas é de aproximadamente uma estrela morrendo por segundo. Só para ter uma ideia. É uma estrelinha morrendo por segundo. É fascinante porque a gente não tem visto estrelas nascendo, mas morrendo a gente tem visto um montão delas. Então, quando você olha por aí, você vê, por exemplo, essa aqui é uma nebulosa, tá? Está vendo o que sobrou da explosão dessa estrela? Quando nós olhamos galáxias, você vê, por exemplo, nessa aí, deixa eu colocar o quadradinho ali em volta, aquele pontinho ali no meio, está vendo? É uma supernova. A estrela faz parte daquela galáxia, mas ela brilha com tanta intensidade que ela se destaca de todas as demais estrelas. Então, para a gente entender bem, o termo supernova não significa uma estrela que está nascendo, mas uma estrela que está morrendo. Então, deveria tecnicamente chamar supervelha, né? Então, agora supervelha morreu. Essa é a ideia. Então, para onde nós olhamos, nós encontramos essas supernovas. Aí tem mais uma delas. E se você quiser procurar, só para ficar mais fácil, a nomenclatura é sempre assim, SN, supernova, daí eles dão o ano, por exemplo, 2019, daí eles vão dar A, B, C, D, E, F, G, H. Então tem SN 2019H, SN 2019P. Ou seja, a gente vai pegando as letras do alfabeto. Tá? Daqui a pouco você está lá, SN 2019 AB. Fala, AB já foi até o final do alfabeto, agora a gente está começando com o A e o B. Daí vai o A e o C, A e o D e assim por diante. Então tem um monte dessas estrelinhas por aí. Onde a gente olha, a gente vê
essas supernovas. A gente está vendo uma galáxia, dentro dela está vendo um pedacinho ali, tem uma estrelinha brilhando, mais outra supernova. Isso aqui é uma que explodiu, é um sistema muito interessante, é um sistema binário, 2 estrelinhas, uma explodiu e a outra não. Olha a muvuca que fez ali. Essa aí está mais ou menos 12 milhões de anos-luz da gente. Aqui tem mais uma outra, essa aqui foi a... Está vendo ali embaixo? SN 1994D. Então já tinha tido a A, B, a C, outras depois também. Então mais uma ali que explodiu. Quando nós olhamos esse universo, então, nós estamos vendo um negócio fascinante, uma quantidade absurda de estrelas morrendo. Essa aqui é a SN 2004D. Eu não sei se eu tinha pensado quantas estrelas morrem no universo. Deixa eu fazer uma pergunta, o que está acontecendo no universo, afinal de contas? Você não viu nada, esse é só o começo. Deixa eu dar algumas ideias para você. Galáxias estão morrendo. Dá uma olhadinha nessas galáxias. Elas estão tão próximas uma da outra. O próximo assim são alguns milhares de anos-luz, tá? Algumas centenas de milhares de anos-luz. Mas a interação que está ocorrendo entre elas está fazendo com que as galáxias se desmanchem. As estrelas parem de funcionar. Nós temos visto locais onde existem colisões de galáxias. Uma galáxia plum, batendo na outra. Galáxias interagindo, que estão se desfazendo, nós temos centenas e centenas delas que já foram observadas. Tem grupos de galáxias, olha só, essas 3 galáxias estão se autodestruindo. Rapaz, é impressionante, você olha para o universo, está vendo um universo que literalmente está caindo aos pedaços. É o oposto daquela ideia que a gente imagina, o universo tudo organizado, tudo bonitinho, tudo certinho. O universo está se desfazendo. Olha só, colisão de 2 galáxias. E eu fico impressionado porque tem cientista que diz assim, não, quando 2 galáxias se chocam, uma terceira galáxia irá surgir. Não é mesmo? Fiat 147, pum, bate um contra o outro. Vira Audi. Aham. Deve ser assim que acontece mesmo, não é? Ou seja, 2 galáxias se batem e vira uma outra galáxia melhor ainda. Que isso? Estrela batendo com estrela, arrebenta. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o que a Bíblia diz. Por onde nós olhamos, nós vemos isso. Olha só, todos os lugares. O universo que está caindo aos pedaços. Agora eu queria colocar algo para a gente poder pensar um pouquinho. Vamos colocar em prática isso daí. Tem algumas coisas bem importantes para nós pensarmos. Por quê? Lembra que eu estou dizendo que nós temos um desafio. O desafio é de propagar essa verdade, mas também de exaltarmos, de colocarmos claramente quais são os valores dessa verdade. E o valor principal que eu estou trabalhando com vocês agora é a questão tempo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma ideia básica. Vamos colocar em prática isso aí. Se eu chegasse para você, estivéssemos ali fora, e eu lhe perguntasse o seguinte, se você já ouviu isso não vale, tá? Mas para os que não ouviram. Se eu chegasse ali fora e perguntasse para você, o sol está brilhando agora? Qual seria a sua resposta? Está vendo? A sua resposta seria sim, porque você não estudou física. Agora a coisa ficou séria, né? A resposta seria, eu não sei. Porque eu perguntei para você se o sol está brilhando agora. Deixa eu me explicar. A gente está ali fora vendo o sol. Quer dizer, já nasceu, né? O sol está chegando um pouquinho mais lá em cima agora. Então vamos colocar dessa forma. Aqui está o sol e ali está a terra. A distância entre o sol e a terra é de aproximadamente 149 milhões e 600 mil quilômetros. É a distância média. Quanto tempo demora para a luz que sai lá do sol chegar aqui na terra? Não é instantâneo. Não é. Quanto tempo demora para essa luz sair do sol e chegar até aqui? Em média, mais ou menos 8 minutos e 17 segundos. Então, se nós formos ali fora agora e olharmos, falando, olha que legal o sol, olha como o sol era há 8 minutos e 17 segundos atrás. Porque essa é verdade. Se o sol explodiu agora, a gente não sabe. Daqui 8 minutos e 17 segundos a gente vai ficar sabendo. Agora nós não sabemos se ele está brilhando. Percebe? Isso é um negócio assim muito interessante, porque nós não estamos habituados a pensar dessa maneira. Nós não estamos.
Deixa eu colocar um texto da Bíblia que é muito interessante. 2 Pedro 3,10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Olha que interessante. O ladrão não te manda um zap avisando: hoje à noite estarei contigo. Não é assim que funciona, tá? Ou seja, a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. A gente não sabe quando vem, mas a gente tem que estar preparado. As câmeras estão no lugar, a gente aguardando e coisas desse jeito. Diz assim: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há se queimará. Será queimada. Essa é a dinâmica, tá? Deixe-me colocar por que isso é algo tão importante para a gente, dentro do contexto de tempo, quando nós olhamos o universo. Tem uma estrelinha aqui, deixa eu pegar o mouse para mostrar para você. Ela está nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo o mouse ali, ó? É aquele negocinho que eu estou passando, né? Vou descer ali, está no cantinho aqui, ó. De novo o mouse está ali. Aqui nesse cantinho tem uma estrelinha. Deixa eu mostrar para você, fica mais fácil. O nome dela é Sandulic. Na foto ali de baixo, mostra quando ela virou uma supernova, ela explodiu. Aqui, ó. Essa é a Sandulic, foi a SN 1987A. É interessante porque essa estrelinha, ela foi fotografada, como vocês estão vendo ali, em 1969, ela não tinha explodido. Nós vimos a estrela, era uma gigante azul. Significa que é uma estrela que está no comecinho da vida, teoricamente. Então nós estudamos essa estrelinha, vimos os detalhes a respeito dela e, rapaz, 1987, bum, o negócio explodiu. Daí o pessoal ficou todo animado, né? Porque na área da ciência nós sabíamos como ela era antes, agora a gente está vendo a explosão, porque nós conhecíamos a estrela. Mas todo mundo começou a coçar a cabeça porque era uma estrela que não era para ter explodido. Não é o tipo de estrela que explode, e explodiu. Daí a primeira coisa que nós fizemos foi pegar tudo aquilo que a gente achava que sabia de estrela, jogar no lixo e começar tudo de novo. Porque não era para ter explodido, explodiu. Mas tem um negócio aí que é fascinante. Ali vocês estão vendo na foto maior o que sobrou da explosão. Um pouquinho ali na foto da direita, está vendo uma estrelinha com um brilho bem grande? Foi quando começou a explosão dessa supernova. Só que é um pouquinho do como ficou essa supernova depois de alguns anos, tá? E, de uma forma geral, como que esse negocinho mais ou menos está hoje, tá? Então é bem interessante a gente poder olhar essa dinâmica de todo esse negócio que está acontecendo. Agora, por que eu falei a respeito disso? Essa estrelinha, ela explodiu alguns milhares de anos atrás. Você fala, mas vocês tiraram a foto lá em 1969 e ela não tinha explodido ainda. Não, a explosão já tinha acontecido, mas a luz da explosão não tinha chegado aqui ainda. Então, em 1969, nós tiramos a foto de uma estrela que não existia mais, estudamos uma estrela que não existia mais, e achávamos que a estrela estava lá quando ela já não existia mais. Sente o drama. Se eu fizer a seguinte pergunta para vocês. Sabe qual a resposta científica? Meus irmãos, tudo que nós lemos a respeito, quando a Bíblia diz que os céus passarão e tudo mais, essa destruição é possível que já esteja acontecendo no universo, só não chegou aqui ainda. Percebe? Percebe como o fator tempo é algo fundamental, é crucial. Nós precisamos entender isso. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Nós não sabemos. E eu não estou me referindo apenas em termos de vida. Quantos anos ainda eu e você vamos viver? Eu estou dizendo, nós não sabemos quanto tempo ainda esse planeta, esse sistema solar, a nossa estrela, a vizinhança aqui, ainda tem pela frente. Percebe porque nós temos que estar totalmente comprometidos com os valores da verdade. A gente não tem tempo para ficar mirabolando com coisa que não faz sentido.
A gente tem que sair e ensinar a verdade, tem que falar a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer acreditem ou não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Fala a verdade, ensina a verdade, fala de Gênesis, fala da criação, fala da literalidade da história bíblica. Conta para essas pessoas, deixe com que elas saibam. Fala a respeito que a Bíblia diz que vai terminar, tem um fim, a gente não sabe quando. É importante, nós precisamos entender isso. Porque olha o que Pedro nos coloca lá na sua carta de uma forma tão bonita. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que nós sejamos. Olha o argumento que Pedro está dando. Rapaz, se o negócio é desse jeito, como que nós deveríamos viver? Que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Olha, ele mesmo responde. Ele diz que nós deveríamos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como que a gente apressa? É indo e fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. O que Jesus disse? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o Brasil. Meus irmãos, nós moramos nos confins da terra. O Evangelho já chegou aqui. Tem irmãos lá na Austrália, fim do mundo. O Evangelho já chegou lá também. Tem pessoas falando assim, não, mas um dia o Evangelho vai chegar até no fim do mundo. Meu irmão, a gente está tentando levar o Evangelho de volta para o começo do mundo. O fim do mundo a gente mora. É onde nós moramos, isso aqui é o fim do mundo. Lembra que o centro é Jerusalém, lá é a parte central do que a gente chama de plano de referência bíblico. Então quando a Bíblia fala de fim do mundo, está falando do Brasil, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, Japão, isso é o fim do mundo. O Evangelho chegou lá. Então meu desafio, o tempo é curto. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Nós temos que estar totalmente comprometidos com a verdade, falar a verdade, ensinar a verdade. Meus irmãos, não tenham medo, não tenham vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar que os dias de Gênesis são literais. Acha que vai ser anticientífico, acha que vai mostrar ignorância. Não mostra a ignorância aquele que fala a verdade. Não tem como. Então o meu desafio é que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, a proclamarmos a verdade, mas com alegria, com intensidade, com vontade. Posso deixar um desafio final para vocês? Estou terminando aqui. Meu desafio é bem simples. Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um desafio. Ele disse, vocês conhecem a verdade irá libertá-los. Meu desafio é o seguinte: muitas pessoas acreditam que a verdade esteja limitada apenas à parte teológica. E a igreja hoje vive muito dentro desse contexto. A impressão que nós temos é que eu e você fomos chamados por Deus para consertar a parte teológica do planeta. É verdade também, mas não é só essa área. São todas as áreas onde a verdade existe. Tenho trabalhado na área das ciências, verdade científica. Tem a verdade na área da história, verdade na área da sociedade, a verdade na área da educação, do lazer, da cultura, da arte, todas essas áreas. E nós, a igreja, somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos chamados para mostrar para o mundo como isso deve ser feito. Eu acho isso espetacular. Qual é o meu desafio? Eu não sei qual é a sua área. Deus sabe. E a minha expectativa é que nessa área que Deus te colocou ali, você irá fazer toda a diferença. Toda a diferença. Vai ser o sal, vai ser a luz para fazer uma mudança radical. Pergunta final. O quão comprometido você está com a verdade? Sabe que essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim todo dia, né?
porque eu enfrento essa batalha todo dia. Quanto que nós estamos comprometidos com a verdade? Deixe-me orar com vocês. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra é a verdade, tudo que foi escrito nela, tudo, a respeito da criação, a respeito da história humana, a respeito do início de todas as coisas, como também a respeito do fim de todas as coisas. Tudo aquilo que o Senhor espera de nós, como Teus filhos, como Tuas criaturas, como Teus servos, como embaixadores para esse mundo. Tudo aquilo que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas, o alvo principal que o Senhor tem em nos transformar à imagem do Teu Filho. Senhor, tudo que precisamos saber estar ali. Nós Te damos graças porque a Tua palavra é completa, que não existe absolutamente nada que o Senhor queria que nós soubéssemos que não estivesse sido revelado, ou que não esteja revelado ali. Por isso nós Te rendemos graças pela Tua palavra. Mas nós também Te rendemos graças pela natureza, esse outro livro fascinante que o Senhor escreveu. Onde nós podemos aprender lições tão práticas, tão objetivas. Senhor, nós não sabemos, talvez naquele dia lá no Éden, quando o Senhor amaldiçoou todas as coisas, as primeiras estrelas começaram a morrer. As primeiras galáxias deixaram a existir. Talvez tão pouco tempo depois da criação, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é o que o Senhor disse, que um dia todo esse universo literalmente irá desaparecer. E, ó Deus, nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. Não somente em termos das nossas vidas como indivíduos, mas como parte da Tua criação. Eu peço a Deus, nos ajude a sermos sábios e a remir o tempo, porque os dias são realmente maus. Dá capacidade, dá poder, dá intrepidez ao Teu povo. Que nós não sejamos pessoas que temam os homens, mas que nós venhamos temer ao Senhor. Que não haja nenhum momento em nós aquele momento de fraqueza em preferir ficar calado do que falar aquilo que é a verdade. Ajuda-nos. Ajuda-nos também com o entendimento, com o conhecimento que vem aí do alto. Para que a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, os argumentos apresentados, todas essas coisas possam honrar e glorificar o Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor Deus, pela vida de toda a equipe da PEC, pela vida desses irmãos tão queridos que têm investido suas vidas no Teu reino, nessa nova geração de adoradores que o Senhor tem trazido à existência. Que o trabalho seja abençoado, que seja frutífero, que muitos deles, dessas crianças agora, se tornem adultos, vão refletir de uma forma bonita para o mundo quem é o Senhor. Ó Deus, guarda o coração e a mente dessas crianças. Nós pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas crianças e pelos nossos jovens, das nossas igrejas, das comunidades nas quais nós nos encontramos. Tem misericórdia de nós, deles. Pedimos a Deus para que, mais uma vez, guarde o coração e a mente deles, ó Deus. Que mundo traiçoeiro e mau e vil é esse que nós moramos. E nessa época que nós existimos. Portanto, nós pedimos pelo Teu auxílio. Ao mesmo tempo, Te damos graças pela oportunidade de servi-lo dentro desse contexto. Que coisa impressionante, sendo o Senhor quem o Senhor é, nos chamar para trabalharmos contigo. É impressionante isso. Mas nós Te rendemos graças pela oportunidade, também pelo privilégio. Capacita-nos ainda mais, ó Deus. Dá-nos mais autoridade que vem aí do alto, mas também, ó Deus, humildade. Reconhecendo que tudo é do Senhor, é por meio do Senhor e é para o Senhor. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém.